A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar um texto ao seu coração que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nessa oportunidade eu quero falar um pouco sobre este homem leproso, ou essa cura que Jesus concedeu a este homem. A Bíblia vai dizer que Jesus, descendo do monte, seguia uma grande multidão. Nós observamos aqui que Jesus estava finalizando o relato do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e quando ele termina, uma grande multidão o segue. Então, a Bíblia vai dizer que eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. A lepra naquela época era uma das doenças piores que o ser humano podia acometer na sua vida. A lepra era uma doença que ela era contagiosa e que quando a pessoa era acometida da lepra, ela era obrigada a viver longe da sua casa, viver longe da família, viver longe da sociedade. O leproso ele deveria viver numa espécie de um leprosário, num ambiente excluído das demais pessoas. A história vai dizer que ele deveria ficar numa distância de 40 metros de uma outra pessoa, porque ele era considerado impuro e ele não podia ser tocado e nem mesmo tocar em ninguém. Nos dias de vento, ele deveria ficar numa distância de cerca de 70 metros de uma outra pessoa. Então este homem ele estava nessa situação, numa doença praticamente incurável, numa doença que afastava ele da família, afastava ele da sociedade, e ele deveria viver longe de todas as pessoas. Então, nessa situação, ele soube que Jesus estava ali na região onde ele estava, ou na região próxima onde ele estava. E ele toma uma atitude muito corajosa, porque ele não poderia estar próximo de ninguém. Segundo a lei, ele deveria viver longe das pessoas, não poderia estar próximo de ninguém, nem encostar em ninguém, nem ser tocado por nenhuma outra pessoa. Então, ele toma uma atitude corajosa e ele sai ali do seu leprosário e vai até onde Jesus estava. E quando ele chega diante de Jesus, a primeira atitude daquele homem é adorar ao Senhor Jesus. Interessante que a história diz que aquele homem nem mesmo no templo ele podia estar por conta da lepra, por conta que ele era impuro ou imundo. Ele não poderia estar no templo para adorar a Deus, ele não poderia estar no templo para ouvir a palavra de Deus. Mas quando ele soube que Jesus estava ali naquela região, ele chega até aos pés de Jesus e a primeira atitude dele é adorar. E essa adoração não é uma adoração tão simples, é uma adoração num momento de muita dor, num momento de muita dificuldade. Ele estava longe da família, não podia conviver com a sociedade, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, todos eles tiveram um ponto ali. E ele não podia executar nada mais. Para aquele homem era somente aguardar a morte chegar. Mas quando ele chega diante do autor da vida, quando ele chega diante daquele que poderia solucionar o problema dele, a atitude dele é de adorar ao Senhor Jesus. Após ele adorar ao Senhor Jesus, ele diz: Senhor, se quiseres, o Senhor pode tornar-me limpo. Então Jesus, vendo ali a fé daquele homem, Jesus vendo a situação que ele estava, ele pega e diz: eu quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Interessante que Jesus também estendeu a mão e o tocou. Estender a mão e o tocou traz a ideia de que Jesus deu um afeto, um carinho para aquele homem,
Jesus, ele dá um abraço naquele homem, e ali, aquele homem que não podia ser tocado por ninguém, que não podia ter contato físico com ninguém, ali ele é curado daquela lepra ao receber o toque de Jesus, ao receber a bênção de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga que nos ouve neste dia, a palavra do Senhor para a sua vida é: há esperança para você, há esperança para o problema que você tem enfrentado, há esperança para a luta que você tem passado. Jesus, ele pode mudar essa situação. Jesus, ele pode transformar essa dificuldade a qual você esteja enfrentando. Talvez você, nesse dia que ouve essa palavra, que vê esse vídeo, você pode estar vivendo numa situação que aos seus olhos não tem mais jeito e não tem mais solução, mas diante de Jesus, há esperança para você. Diante de Jesus, há uma resposta para o problema que você tem enfrentado, há solução para o problema que você tem enfrentado. E faça conforme fez este homem. A situação era praticamente impossível, mas a fé dele, ao ouvir que Jesus estava ali naquele lugar, a fé dele aumentou, a fé dele moveu a grande situação a qual ele estava enfrentando ali naquele momento, e ele chega até a presença de Jesus e ele é curado da enfermidade a qual ele estava passando. Nesse dia também, Jesus tem bênção para você, Jesus tem bênção para a sua família, Jesus tem bênção para os seus filhos, bendito seja o nome do Senhor. Existe esperança ainda assim para você. Não está nada perdido, não. Deus pode mudar a situação a qual você esteja vivendo. Deus pode transformar essa situação de dificuldade que você está passando. Basta você fazer como este homem, exercitar a sua fé, adorar ao Senhor e pedir com humildade diante de Jesus, porque Ele entende o sofrimento, Ele entende as dores que nós passamos e Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então aquele homem, ele é curado da sua lepra e ele tem o privilégio de voltar para a sua família, de voltar para o convívio com a sociedade, de poder voltar para o templo para adorar a Deus, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma depois de um encontro com Jesus. A nossa vida nunca mais é a mesma depois que nós temos um encontro com o Senhor. Ele transforma, Ele muda e Ele nos abençoa de uma maneira extraordinária. Que Deus em Cristo possa abençoar muito mais a sua vida, e lembre-se, existe sim solução para o seu problema, existe sim esperança para você, e essa esperança se chama Jesus. Use a sua fé, adore ao Senhor, mesmo diante da dor e da dificuldade, porque o Senhor tem o poder para mudar a situação a qual você esteja vivendo. Que Deus em Cristo lhe abençoe muito mais, em nome de Jesus. Amém.